amores do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um bate-papo, porque ontem eu tomei a vacina, agora eu sou de maior e vacinada e quero contar para vocês um pouco aí da minha experiência aqui na Itália com a vacinação do Covid, ok? Então se você ficou interessado, me espera aí que eu já volto. Agora eu quero ver você sapecando esse like aí pra mim. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me visita lá no blog, tudo que eu falo aqui tá lá no blog de maneira mais explicadinha para vocês poderem consultar sempre que quiserem. E se quiserem ficar mais pertinho de mim, passa no Instagram, porque o Instagram, os posts são diários, todo dia eu tô lá com uma novidade, um post diferente, passeios que eu faço aqui na Itália, dieta, produtinhos, maquiagem, então te espero lá, ok? Então, gente, ontem foi dia 10 de junho, né? Tô gravando esse vídeo aqui dia 11 de junho, e eu tomei a primeira dose da vacina. Eu tomei a Pfizer, e agora a minha segunda dose vai ser dia 18 de julho. Eu deveria tomar no dia 15, mas como eu pretendo viajar, eu pedi lá para a doutora jogar um pouquinho mais para frente. 3 dias não é que faz muita diferença, não é verdade? Então, tomei ontem, não tive nenhum problema, não tive nenhuma reação à vacina, né? Você chega lá e depois que você toma, a médica pede para você ainda ficar uns 15 minutos lá sentadinho, esperando para ver se não dá nenhuma reação. E depois dos 15 minutos você está liberada para ir embora. Eu não senti nada, a única coisa que eu tive ontem à noite foi uma dor no braço, mas é uma dor suportável. É uma dor assim parecida quando você faz exercício físico, né? Que você esforça o músculo e dá aquela dor, né? Quando você movimenta. Essa é a sensação. Não é nada demais. A médica até falou, olha, se você sentir dor no braço, você pode passar aí um Reparil gel, pode passar o Cataflan, creme. Não coloca gelo, não coloca nada de quente também, só coloca o creme. Mas eu não senti nada assim, não senti uma dor que me atrapalhou, que estava me incomodando, né? Era só uma dor assim quando eu mexi o braço, então eu não tomei nada. E hoje praticamente eu não estou sentindo mais nada, né? Quando eu levanto aqui eu sinto só um pouquinho, mas bem de leve, bem menos já do que ontem. Então, graças a Deus, não tive nenhuma reação. A moça, não sei se é a enfermeira que tinha uma mão boa, mas assim, você não sente, né? Parece assim uma picadinha de mosquito, né? Você não sente quase nada, gente. Né? Então assim, foi super tranquilo. Eu tava marcada para 12h15, mas eles dão assim, quando eles marcam, né? Você se inscreve, eu já contei aqui para vocês como é que se faz, né? Você entra no site e se inscreve no programa de vacinação e depois eles te mandam um SMS dizendo o dia que você tem que ir tomar, né? E quando você vai tomar a primeira dose, eles já te dizem quando você deve voltar para fazer a segunda. Então foi super tranquilo e eles te dão um horário, mas é um horário assim, vamos dizer, não é que é seguido à risca, porque, por exemplo, eu cheguei lá 11 horas e aí eu falei assim, eu vou tentar, vou ver se eu consigo já passar, porque o meu marido já tinha ido na segunda-feira, né? Ele se vacinou do dia 7, 3 dias antes de mim, e ele falou, eu cheguei antes, porque o meu horário era 9 horas e depois eu ainda ia trabalhar. Então ele foi direto lá pro local onde estava marcado e chegou antes das 9, mas ele passou, né? Passou assim que ele chegou. Então ele me falou, de repente se você for mais cedo, você consegue até passar. E assim foi, ninguém controla o horário, né? Eles só vão controlar se você tá marcado aquele dia, né? Então você chega lá, né? Pelo menos aqui no Piemonte, né? Região Piemonte, é assim, cada região tem o seu sistema de vacinação, mas é mais ou menos feito da mesma maneira, né? Então assim, você chega lá, aí você passa primeiramente ali na triagem, vamos dizer assim,
Quando você se inscreve e recebe o SMS dizendo que você pode ir lá, né, fazer a vacina no dia tal, eles já disponibilizam no próprio site a anamnese que você tem que preencher, né? São 2 papéis, uma de anamnese onde você tem que colocar os teus dados e dizer se você teve problemas de saúde nos últimos meses, se você teve algum sintoma de Covid, se você fez algum exame e deu negativo ou se deu positivo, né? Pergunta se você tem alergia a alguns remédios, se você está tomando ultimamente remédios, né? Então você preenche essa anamnese, já leva preparada, porque assim você lá não perde tempo. Se você não tiver como baixar esse formulário antes, não tem problema, lá na hora eles te dão. Mas é bom já ir, né? Porque assim adianta pra caramba, você não precisa preencher lá na hora. E o segundo papel é onde você dá a autorização deles te vacinarem. Daí ali vem todas as explicações de cada vacina que são dadas aqui na Itália, que no momento é a Moderna, a Johnson & Johnson, a Pfizer e a AstraZeneca. Porém a AstraZeneca, como deu alguns problemas de trombose, inclusive ontem aconteceu um fato ruim, né? Uma menina de 18 anos tomou AstraZeneca e teve trombose e faleceu, né? Então assim, a Itália está evitando de dar AstraZeneca, está dando praticamente só quem já tomou a primeira dose que tem que tomar a segunda, né? Você não pode tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda de outra, tem que ser a mesma. Então quem tomou a AstraZeneca deve tomar a AstraZeneca de novo na segunda dose, né? Então a Itália só está dando para essas pessoas que tomaram a AstraZeneca. Daqui para frente eles não estão dando mais AstraZeneca por causa desse problema, né? Então nessa folha vem escrito todos os componentes que tem cada vacina, a eficácia de cada uma, os sintomas que elas podem dar, né, as reações que elas podem dar, enfim. Aí você preenche esse papel, chega lá e a triagem vai olhar o teu Codice Fiscale, né, que é o documento aqui, que seria mais ou menos como aquele documento que vocês têm aí no Brasil do SUS. Aí eles olham e mandam você ir lá para a parte da vacinação. Aí lá a moça confere de novo o Codice Fiscale, você pega um número e aguarda. Aí quando o teu número aparece lá, você vai. Tem várias salas, né? Muitas salas. Eu fiz no Lingotto, que é um shopping muito grande que tem aqui na cidade, né? E aí ele tem uma parte de feira de eventos e tal, então eles fizeram ali próximo. Então tem várias salas, e aí quando você vê o número lá da sala, você vai e chega ali, tem uma enfermeira e uma médica. A médica vai ver, né, o papel que você preencheu da anamnese, vai ainda perguntar para você algumas coisas, né, se você está grávida, se você pretende engravidar, se você está tomando algum remédio, se você tem alergia até à alimentação, algum alimento, né, no meu caso eu não tenho, só botei mesmo os princípios ativos que eu sou alérgica, né, e aí ela me confirmou, então você tem alergia, isso assim, ok. Aí pronto, né? A enfermeira te dá a vacina e aí depois ela diz o dia que você tem que voltar para tomar. E no meu caso, eu pedi, né, para adiar um pouquinho, porque eu ainda ia estar no período de férias, e agora eles têm a ordem mesmo do governo de serem um pouco flexíveis, né? No início não, se eles marcavam aquele dia não podia mudar. Mas agora eles estão mais flexíveis porque todo mundo está tendo esse problema. É uma época agora de férias, né? Julho, agosto, até início de setembro, junho, já começa agora a metade de junho, muita gente tira férias e estava tendo esse problema, né? Essa faixa etária que está sendo agora vacinada, entre os 50 e os 20 anos, todo mundo viaja nessa época, né? Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, italiano não tira férias para ficar em casa, ele tira férias para viajar. Então tá todo mundo tendo esse problema, muita reclamação. Então o governo resolveu ser um pouco flexível, né? Você não pode passar de 42 dias, porque o limite de intervalo entre uma dose e a outra, pelo menos com a Pfizer,
são 42 dias, então você não pode exceder isso, né? Se você exceder isso, a médica tem que fazer lá todo um papel, explicar por quê, né? Mas sempre dentro dos 42 dias, ou antes ou depois, eles podem mudar essa data aí, de acordo com a tua necessidade, né? Então assim, foi super tranquilo, né? Sem problema nenhum, foi beleza. E agora eu queria dizer para vocês aqui a quantas andam, né, a vacinação aqui na Itália. Para vocês terem uma ideia, gente, ontem em toda a Itália, os casos positivos de Covid era 2.079. Se vocês pensam que em março o nosso número era 42 mil em 24 horas, vocês podem ver como baixou, né? Baixou assim vertiginosamente e tá continuando a baixar a cada dia. Então ontem, né, hoje ainda deve sair o boletim de hoje. O boletim de ontem eram 2.079 pessoas positivas em toda a Itália. A nossa região são 5 dias que não tem casos de morte por Covid, né? Graças a Deus, não tem caso de morte. E os leitos de UTI liberaram muitos, são poucas pessoas agora que estão indo para UTI. Geralmente, ou as pessoas são assintomáticas ou elas têm sintomas leves, que elas podem ficar em casa. Poucas pessoas estão precisando ser internadas e menos ainda ir para UTI. E agora com a vacinação avançando, nós esperamos, né, que esse número se reduza a 0. Estão já dizendo, né, hoje, como eu disse para vocês, é dia 11 de junho, é uma sexta-feira, estão dizendo que a partir de segunda a Itália vai ser região branca, ou seja, sem perigo mais de contaminação alta, né? Então você vai poder viajar aqui dentro da Itália sem problema para onde você quiser, porque a Itália vai estar toda em zona branca, né? Isso deve ser divulgado no fim de semana pelo ministro, né? Então a gente está aguardando, mas especula-se fortemente que a partir de segunda a Itália vai ser toda zona branca. Então, gente, olha só, até hoje 45,31% da população já foi vacinada com a primeira dose. São 26.849.532 pessoas vacinadas, sendo que tomaram a primeira dose, tá? Que tomaram a primeira dose. E que já tomaram a primeira e a segunda dose, ou tomaram a Johnson & Johnson, que é uma dose só, 13.654.623 pessoas, que correspondem a 23,04% da população. Então nós estamos chegando aí, pelo menos com a primeira dose tomada, em 50% da população. E o governo espera que até setembro, pelo menos assim, a gente já esteja num número 80 a 85% das pessoas já vacinadas com a primeira e com a segunda dose, né? Então assim, aqui na Itália, nesse momento, está funcionando muito a vacinação. Como eu disse para vocês, os números de contágio desceram vertiginosamente. Na nossa região não está tendo caso de mortes por Covid, né? Então, a gente pode dizer que está funcionando. Mas, como eu digo para o meu marido, né? A gente vai ver realmente a eficácia das vacinas depois das férias. Porque ano passado foi a mesma coisa. No verão, os números caíram. Tinham muitas regiões que não tinha mais contágio, não tinha mais ninguém transmitindo Covid, né? Os números também caíram muito, mas aí chegou setembro, outubro, os números cresceram de novo, né? Foi a segunda onda de Covid aqui no país e se estendeu por um largo período de tempo, né? Até março, como eu disse para vocês, desse ano, a gente estava aí com um número de 42 mil pessoas positivas, né? Então, gente, eu acredito na vacina, tanto é que eu tomei, né?
e espero realmente que esteja funcionando, mas vamos dizer assim que eu vou ter certeza absoluta depois das férias, porque se chegar setembro e outubro, os números se mantiverem estáveis, isso quer dizer que realmente a vacina está funcionando, né? Porque é verão e, como aconteceu ano passado, os números baixaram, agora estão baixando muito. Então, setembro e outubro, o que a gente pode pensar, né, com a vacinação? Que todo mundo tomando a vacina, todo mundo vacinado, é claro que o número de contágio vai diminuir, né? Então, se chegar a setembro e outubro e o número se mantiver estável, continuar baixando, isso quer dizer que realmente a campanha de vacinação está resolvendo o problema, né? Então, assim, hoje vai começar os jogos do europeu, e os jogos do europeu já vai ter público, né? Porque até então os jogos estavam acontecendo, mas era sem público. Portugal, eu vi outro dia um jogo que passou lá, um outro campeonato lá deles, que já tinha público. Aqui na Itália ainda não tinha público, mas eu acho que hoje com o europeu já começa a ter público, né? E como eu já falei para vocês em outros vídeos, alguns shows já vão começar a acontecer em vários países, né? Em Mônaco, na Polônia, na Rússia. E eu soube que lá nos Estados Unidos, o Madison Square Garden, né, vai fazer um show com Ricky Martin e Henrique Iglesias, e o público vai poder ir, qualquer pessoa que já esteja vacinada, só quem não está vacinado ainda é que não vai poder ir, porque o Madison Square Garden é fechado, né? E lá lá já foi liberado o uso de máscaras. Ao ar livre não é mais obrigatório você usar, e nem em ambientes fechados. Ambientes fechados também você já pode ficar sem máscara, fica a sua livre escolha. E lá no Madison Square Garden, onde vai acontecer esse show, acho que em agosto ou setembro, você vai poder entrar sem máscara, só que você vai ter que estar vacinado com as 2 doses das vacinas, né? Então é isso, gente, essas são as novidades. O clima aqui é de muito otimismo, as pessoas estão muito otimistas, né? As lojas, os restaurantes, os bares já estão funcionando normalmente. Antes você só podia comer do lado de fora, né? Eles armavam mesas e cadeiras do lado de fora. Agora você já pode comer dentro também, fora e dentro, normal, como era antes do Covid. Mas o uso de máscaras continua obrigatório, né? Tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados, mas já se cogita a hipótese de que quando esse número de vacinados chegar a 50%, ou seja, metade da população, que o uso de máscaras ao ar livre já vai ser liberado, fica por opção, né? Eu, no meu caso pessoal, vou continuar a usar, né? Pelo menos em ambientes fechados, talvez ao ar livre não, porque dizem que é muito mais difícil você pegar o Covid no ar livre, né? Porque circula o ar. E, por exemplo, quando eu vou fazer meus exercícios, quando eu vou fazer minhas caminhadas, minhas corridas no parque, eu não uso a máscara, até porque você está lá se exercitando, né? Fica ofegante. Então, para você fazer exercícios físicos ao ar livre, não é obrigatório. Então, quando eu estou fazendo meus exercícios ao ar livre, eu não uso a máscara. Mas eu tenho sempre cuidado, né? Se eu vejo alguém se aproximando, eu levanto, né? Aí passo pela pessoa com a máscara levantada, depois abaixo de novo, continuo. É assim que eu faço. Mas quando não for mais obrigatório usar ao ar livre, talvez eu não use. Agora, dentro de ambientes fechados, eu vou continuar a usar. Ônibus, metrô, até que a gente consiga zerar, que eu veja realmente que a campanha de vacinação está funcionando, que os números continuam estáveis ou baixando, como eu disse para vocês, né? Depois das férias, que o tempo começa de novo a esfriar e que teve muita circulação de pessoas, né? Então aí é que a gente vai ver, aí é que a porca vai torcer o rabo, como se diz no Brasil, e aí é que eu quero ver se vai estar funcionando. E claro, as fronteiras aqui na Europa já estão abertas, né? A gente já pode ir para fora da Itália. Eu soube ontem que a Espanha já abriu as fronteiras, Portugal já tinha aberto antes.
E a partir do dia 1º de julho já vão disponibilizar para as pessoas que já foram vacinadas com as 2 doses o Green Card. Com o Green Card você não precisa fazer o exame antes de viajar, não precisa fazer quarentena, nada disso. O Green Card vai estar escrito que você está liberada, que você já está vacinada da primeira e da segunda dose e você pode ir para qualquer lugar aqui na Europa, né? Com relação a outros países, né, ao Brasil, aos países da América Latina, continua fechado. Eu não sei até quando até vai isso, né? Eu soube há um tempo atrás que, assim, brasileiros que estavam no Brasil, mas que moram aqui, podiam voltar, porque aqui é a sua residência. Só que tiveram que fazer quarentena, 10 dias em casa, né? E tiveram que fazer o exame também, quando chegaram. Então eu acho que isso tá valendo, né? Ainda não tá podendo viajar para esses lugares. E a Europa só está aberta para os países da Europa e para os Estados Unidos. Estados Unidos também, porque Estados Unidos também tá bem legal a coisa lá, tá bem adiantada a vacinação. Inclusive eles já estão vacinando até crianças, né? De 12 anos para cima. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado aí as dúvidas, né? Vocês que estão com medo de tomar vacina, não tenham medo, né? Porque a grande maioria das pessoas não sente nada, não tem problema, né? Então vamos nos vacinar, né? Para ficarmos protegidos e pouco a pouco voltar aí a nossa vida normal. Porque são quase 2 anos, né? Que a gente tá sempre em perene quarentena, lockdown, e ninguém aguenta mais, né? A gente quer a nossa liberdade de novo, de ir e vir, de estar com as pessoas que a gente gosta, de dar beijo, de dar abraço. Então, vamos aguentar mais um pouquinho, né? Se Deus quiser, agora falta pouco para a gente conseguir controlar esse vírus, né? Não digo nos livrarmos, porque a vacina não é que te impede de pegar, ela te impede de você ficar em estado grave, né? E quanto mais pessoas vacinadas, mais vai se erradicando, né? Então, vamos aguentar mais um pouquinho esse perrengue aí, que se Deus quiser a gente vai vencer totalmente esse problema, né? E vai fazer parte do nosso passado. Nossos filhos vão contar isso para os nossos netos, de como foi essa pandemia. Então é isso, gente. Um beijão para vocês. Eu espero por vocês no próximo vídeo.